Quantas vezes você já ouviu a opinião de um influenciador sobre um determinado produto, mas na verdade era publicidade, caiu na publi? Quando você sente vontade de comprar algum produto, será que é a sua vontade genuína mesmo? Ou será que você foi influenciado? Oiê, bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nadinha. Hoje a aula é sobre análise crítica da publicidade. Nós somos rodeados de publicidade o tempo todo. A gente sofre um bombardeio de publicidade na televisão, na internet, o tempo inteiro, em todos os lugares. E a gente é influenciado, sim, o tempo todo. Tudo bem ser influenciado, mas é muito importante que a gente reflita sobre o papel da publicidade na nossa vida, sobre o impacto da publicidade na nossa vida e que a gente tenha uma postura crítica diante da publicidade, para que a gente não se deixe levar por qualquer anúncio, para que a gente tenha uma postura ativa e entenda quais são as nossas vontades, os nossos desejos e principalmente as nossas necessidades. É importante que nós sejamos consumidores conscientes. O consumidor consciente que tem uma postura crítica diante da publicidade não vai se tornar um viciado em jogos de azar só porque o seu influenciador preferido divulga jogos de azar. Ele vai pensar primeiro antes de agir. Ou a consumidora consciente não vai se sentir frustrada porque não consegue comprar uma bolsa de 20 mil que a sua influenciadora preferida usa. Não, ela vai pensar sobre aquilo, sobre aquela publicidade, aquele tipo de publicidade e vai analisar se aquilo realmente faz sentido para a sua vida. Publicidade é uma forma de comunicação cujo objetivo é persuadir alguém. Geralmente é convencer alguém a comprar alguma coisa. E para isso a publicidade usa muitos elementos. Um cenário atraente, cheio de luxo, sofisticação, um cenário bonito, com pessoas bonitas dentro dos padrões de beleza estabelecidos. Então, todos esses elementos buscam atrair o consumidor. O consumidor, antes de comprar o produto, precisa comprar a ideia. Então, se ele compra a ideia, se ele se sente atraído por toda aquela ideia que o anúncio traz, ele tende a adquirir o produto. Primeiro ele compra a ideia, depois ele compra o produto. Então olha só, esse anúncio de perfume, um casal bonito, num clima ali de sedução, de paixão, a mulher toda bem vestida, de vestido vermelho, o moço também com uma roupa elegante. Então veja, todos esses elementos mostram o que para o consumidor? Se você usa esse perfume, você tem esse status, você vive toda essa sedução, você está nesse ambiente. Então, todos os elementos desse anúncio são pensados para seduzir o consumidor. E tudo isso o consumidor tende a pensar, né, que usando o perfume ele vai fazer parte aí desse clube da sedução. E olha só esse anúncio da Coca-Cola, tão grande que não coube na página, então não tem a garrafa inteira na página. Nova Coca-Cola, 4 litros de felicidade, mais Coca-Cola, mais felicidade. Então, o anúncio relaciona a Coca-Cola à felicidade. Então, se você toma Coca, você é feliz. Tá aí na sua casa infeliz, é só tomar Coca-Cola
que você vai ficar feliz. Aí você pode pensar assim, nossa, imagina, professora, mas eu jamais pensaria que a Coca-Cola vai me transformar numa pessoa mais feliz. Então pode ser que o efeito realmente não seja imediato, não seja tão lógico assim na cabeça do consumidor, mas a publicidade, ela tem esse papel de ir construindo o conceito, de ir fortalecendo a marca. Então, isso vai sendo dito, vai sendo dito, vai sendo repetido, vai sendo repetido, e acaba que todo mundo pode associar a marca à felicidade, sim, porque isso é repetido muitas vezes. E todo anúncio quer vender um produto? Nem todo anúncio busca vender um produto. Às vezes quer vender uma ideia, um comportamento, ou às vezes o anúncio de uma determinada marca busca apenas o fortalecimento dessa marca. Eu coloquei aqui a imagem de um comercial do Boticário do Dia das Mães. É um comercial lindo que mostra a história entre uma mãe e um filho. Um comercial emocionante, assim, chorei horrores quando eu vi. Eu sou mãe de 2 meninos, então quando a gente é mãe, esses anúncios do Dia das Mães, eles tocam mais a gente mesmo. E veja, não vende nenhum produto, é um comercial que mexe com a emoção. Você termina o comercial não com vontade de usar o Boticário, você termina o comercial pensando assim: poxa, que marca bacana, né? Fazer um comercial tão sensível, tão bonito, tão emocionante. Então veja que é uma estratégia, claro que no final vai querer vender o produto, né? Mas a estratégia naquele momento é de fortalecimento da marca, para que a gente tenha identificação com a marca. E quais são as principais estratégias de convencimento na publicidade? Apelo emocional, quando o anúncio procura provocar sentimentos como alegria, nostalgia, medo, esperança. Autoridade, quando a marca contrata um especialista que recomenda aquele produto, um médico, um atleta, um nutricionista, um dentista. Então, por exemplo, se tem uma marca de creme dental e quem recomenda é um dentista, você vai confiar mais naquela marca de creme dental. Então, isso é autoridade. Celebridades e influenciadores. O prestígio do influenciador acaba sendo transferido para o produto. Então, se tem lá um influenciador com milhões de seguidores, as pessoas adoram aquele influenciador, o que ele fala tem um peso significativo. Escassez, anúncios que fazem com que o consumidor sinta urgência. Então, assim, anúncios que falam últimas unidades, só hoje, oferta por tempo limitado. Então faz com que o consumidor pense assim, eu preciso comprar agora. Essa é uma estratégia muito utilizada também. E pertencimento, estimula o desejo de pertencer a determinado grupo. Então, por exemplo, uma marca de tênis que tem como público-alvo os jovens. Os anúncios vão mostrar jovens e tal, se divertindo, com linguagem de jovens. Então, isso é o pertencimento, é estimular o pertencimento. Você é jovem, você quer pertencer a esse grupo, a essa tribo? Então, compre esse produto. E como analisar criticamente um anúncio? Para que você não seja um consumidor passivo e para que você tenha um olhar crítico a fim de acertar as questões na hora da prova. Isso mesmo, se você é um vestibulando, se você vai fazer a prova do Enem, saiba que essas perguntas que eu vou passar agora são importantíssimas para que você resolva várias questões do Enem. Então veja, primeiro, quem produziu esse anúncio? Foi uma empresa, uma ONG, um órgão do governo? Qual o objetivo? O objetivo desse anúncio é vender, é informar, é convencer, é criar uma boa imagem? Existem muitas questões do Enem que buscam justamente saber se o candidato consegue identificar esse objetivo em anúncios publicitários.
Quem é o público-alvo? Jovens, crianças, adultos, idosos? Que estratégias de convencimento aparecem? Emoção, humor, medo, autoridade, celebridade, escassez, que são aquelas estratégias sobre as quais falamos agora há pouco. E por fim, o que não está sendo dito? Isso também é importante, porque veja, todo anúncio destaca as vantagens do produto, mas quase nunca o anúncio enfatiza as limitações, os riscos, os impactos ambientais, os custos futuros. Então, o que não é dito no anúncio também é importante. Para finalizar, eu trouxe aqui uma questão do Enem com o anúncio publicitário. Temos aqui uma imagem, né? Uma senhora segurando um moletom. Vou deixar que você se vá, está escrito no moletom. Deixe suas roupas aquecerem quem mais precisa. Campanha do agasalho. Doe roupas, calçados e cobertores em bom estado. Sua doação ajuda muita gente. É uma campanha aqui, ó, da Defesa Civil do estado do Rio Grande do Sul. Nesse cartaz, a expressão vou deixar que você se vá, então está falando especificamente dessa expressão que está escrita na roupa segurada pela mulher, em conjunto com os elementos não verbais, tem a finalidade de qual é o objetivo dessa campanha, o objetivo dessa frase aqui, vou deixar que você se vá. Letra A, incentivar o descarte de itens defeituosos. Não, não é incentivar o descarte de itens defeituosos porque você precisa doar roupas, calçados e cobertores em bom estado. Não vai doar coisa com defeito de jeito nenhum, né? Letra B, promover a reciclagem de produtos usados. Não, esses produtos, essas roupas não serão recicladas, serão doadas e vão ser usadas pelas pessoas que vão receber essas doações do mesmo jeito. Letra C, garantir a conservação de roupas de inverno. Vou deixar que você se vá. Não, não tem nada a ver com a conservação de roupas de inverno. Letra D, relacionar o gesto de doação à ideia de desapego. Então, quando a gente lê vou deixar que você se vá, quer dizer assim, você precisa se desapegar dessas suas coisas, dessas roupas que você não usa mais, essas roupas que ainda estão em bom estado para que elas possam aquecer outras pessoas. Então, veja, a escolha do vocabulário é muito importante. Deixe suas roupas aquecerem quem mais precisa. Então não é só doe suas roupas, porque as suas roupas elas vão aquecer. Então veja como o anúncio ele escolhe as palavras a fim de que o anúncio mexa com as emoções de quem está lendo. Então, deixe suas roupas aquecerem quem mais precisa. Tem gente passando frio e a sua roupa está no seu armário. Veja como mexe com as nossas emoções esse anúncio aqui. Vou deixar que você se vá. Desapega. Então, sim, é a letra D. Relacionar o gesto de doação à ideia de desapego. Vou deixar que você se vá, minha roupa querida. Pode ir aquecer quem está precisando. Letra D, aqui ó, letra D é o nosso gabarito. Letra E, comparar a peça de roupa ao sentimento de despedida. Não, não está comparando a peça ao sentimento de despedida. O sentimento promovido aqui por essa frase é de desapego, não de despedida. Então, o gabarito é a letra D. O Enem traz muitos anúncios publicitários e é importante o candidato saiba reconhecer a finalidade, quais as estratégias utilizadas por esses anúncios. Por isso, é tão importante que você entenda, que você reflita sobre a publicidade que o cerca. Espero que você tenha gostado desta aula e que tenha entendido tudinho. Até a próxima. Tchau, tchau!